O ar no interior do grande sinédrio estava pesado, quase sólido, saturado pelo cheiro de incenso antigo, suor humano e pelo calor sufocante que as pedras milenares de Jerusalém retinham no final daquela tarde. Naquele salão semicircular carregado de história, a opulência das vestes de linho fino, as franjas azuis elaboradas e os peitorais de ouro dos juízes criavam um contraste quase violento com a túnica simples e empoeirada de Estevão. Sentados em seus tronos de autoridade, os 71 líderes da elite religiosa observavam o jovem diácono com olhos que transbordavam um desprezo acumulado por gerações. O silêncio que precedia o veredito final era uma lâmina afiada, uma tensão claustrofóbica, onde cada respiração parecia ecoar contra o teto abobadado de pedra. No entanto, o que mais incomodava profundamente aqueles homens não era a presença física de Estevão, mas a paz sobrenatural e quase ofensiva que emanava de todo o seu ser, como se ele já não pertencesse àquele mundo de julgamentos e condenações. Enquanto o sumo sacerdote inclinava-se para a frente, com as mãos trêmulas de uma indignação contida, ele esperava encontrar no réu o medo típico de um homem que sabe que está prestes a morrer. Em vez disso, deparou-se com o inexplicável. O rosto de Estevão brilhava com uma luminescência suave, uma serenidade que desafiava a morte iminente e desarmava os argumentos mais lógicos. Os relatos daquela tarde diriam que seu semblante assemelhava-se ao de um anjo, uma visão divina que, em vez de acalmar os ânimos exaltados, serviu apenas para enfurecer ainda mais os seus perseguidores. "As coisas são de fato assim?" perguntou o sumo sacerdote, sua voz carregada de uma autoridade gélida, esperando uma súplica ou uma retratação desesperada. Mas Estevão não buscou a clemência dos homens. Ele respirou fundo, e quando abriu a boca, não foi para defender sua vida, mas para expor a alma de uma nação que havia se perdido em suas próprias tradições. Ele começou o seu discurso com uma voz firme, que ressoava com a autoridade de séculos de profecia. Com uma precisão histórica impecável, Estevão conduziu o tribunal em uma jornada épica, desde o chamado de Abraão, na distante Mesopotâmia, até a glória do templo construído por Salomão. Durante longos minutos, os membros do Sinédrio ouviram em um transe hipnótico, pois ele estava narrando a própria identidade sagrada deles. Contudo, Estevão estava tecendo uma rede teológica invisível e perigosa. Em cada etapa da jornada de Israel, ele apontava o mesmo padrão sombrio, a resistência constante aos mensageiros enviados por Deus. Ele relembrou como Moisés fora rejeitado por seus próprios irmãos e como o povo preferira o bezerro de ouro à presença do Altíssimo no deserto. A história, que começara como um ponto de conexão cultural, estava se transformando em uma armadilha ineludível de acusação direta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. De repente, a cadência calma da narrativa histórica sofreu uma ruptura violenta. O tom de Estevão mudou drasticamente, e a mansidão angelical deu lugar a uma coragem inflamada que parecia sacudir as fundações do templo. Ele olhou diretamente nos olhos dos homens mais poderosos da Judéia e lançou a bomba teológica que selaria seu destino terreno. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, assim fazeis vós também. O choque percorreu o salão como um estrondo de trovão. A acusação era devastadora, atingindo o âmago do orgulho farisaico. Estevão não os estava apenas chamando de obstinados. Ele os acusou abertamente de serem os traidores e os verdadeiros assassinos do justo, o Messias que eles afirmavam proteger através da lei. Nesse instante, a etiqueta judicial e a postura solene da elite religiosa colapsaram por completo diante de todos os presentes.
A máscara da religiosidade caiu para revelar uma natureza visceral e primitiva. O som que se seguiu foi um dos mais perturbadores da história de Jerusalém. O ranger de dentes. Era um som seco, repetitivo e carregado de um ódio tão denso que poderia ser sentido fisicamente no ar. Aqueles juízes, mestres da retórica e da moralidade, transformaram-se em uma massa de fúria descontrolada, movidos por um sentimento de traição absoluta e ferocidade cega. Eles não viam mais um réu à sua frente, mas uma ameaça que precisava ser extinta imediatamente. Entretanto, no ápice desse caos humano, Estevão parou de prestar atenção aos seus algozes. Ele desconectou-se da realidade terrena e fixou seu olhar intensamente para cima. Naquele momento de horror iminente, os olhos de Estevão atravessaram o teto de pedra do sinédrio, que para ele começou a desaparecer como fumaça ao vento, revelando uma glória que nenhum daqueles juízes poderia imaginar. A fúria que emanava dos juízes sentados em seus tronos semicirculares não era mais apenas uma indignação humana. Era uma força bruta, antiga e desgovernada, que parecia possuir cada fibra de seus corpos. Enquanto Estevão mantinha os olhos fixos em um ponto invisível no alto, o barulho ensurdecedor ao seu redor tornava-se um mero ruído de fundo, como o rugido de um mar revolto que, por mais que batesse contra as rochas, não conseguia sequer salpicar sua alma. Os líderes religiosos, tomados por um frenesi histérico que beirava a loucura, começaram a tapar os ouvidos com as palmas das mãos, apertando-as com força, enquanto gritavam em uníssono para abafar as palavras que o réu ainda nem havia pronunciado. Eles temiam o que estava por vir. Não podiam suportar a ideia de que aquele homem simples, prestes a ser esmagado pelo peso da lei e da tradição que eles representavam, possuía uma paz profunda que nenhum deles, com todo o seu conhecimento e poder, jamais havia experimentado. O contraste no salão do Sinédrio era absoluto e visualmente violento. De um lado, a elite intelectual e religiosa de Jerusalém perdia toda a sua compostura e dignidade milenar, transformando-se em uma massa disforme de ódio. Do outro lado, o jovem diácono permanecia envolto em uma serenidade que transcendia a própria existência física. Naquele instante sagrado, as paredes sólidas do tribunal, com suas pedras imensas talhadas à mão e seus ornamentos dourados que refletiam a luz das tochas, começaram a parecer translúcidas aos olhos espirituais de Estevão. O teto pesado de alvenaria já não representava um limite físico para ele, transformando-se em um portal que se desfazia como névoa ao sol da manhã. Ele entrou em um estado de êxtase profético tão profundo que as dimensões do tempo e do espaço pareciam curvar-se diante da sua fé inabalável. Onde os olhos dos fariseus viam apenas sombras, poeira e rostos retorcidos pela ferocidade, Estevão via a majestosa glória de Deus irrompendo através do véu da realidade material. Uma luz de intensidade indescritível, infinitamente mais pura e brilhante que o sol do meio-dia sobre o deserto da Judéia, começou a inundar toda a sua visão, revelando segredos celestiais que nenhum olho mortal costuma contemplar antes que o fio da vida seja cortado. Foi nesse oceano de brilho eterno que ele finalmente o viu. No coração pulsante daquela luminosidade avassaladora, Estevão contemplou a figura central de toda a história humana, a presença que mudaria o curso de sua própria eternidade em poucos segundos. No entanto, a visão continha um mistério teológico que o faria suspirar de admiração. Ele não viu um juiz severo pronto para condenar o mundo, nem um mestre distante, indiferente ao sofrimento humano. Estevão viu Jesus, o Filho do Homem, em uma posição que desafiava todas as descrições proféticas comuns. As Escrituras e as tradições frequentemente descreviam o Messias vitorioso sentado em um trono à direita do Pai,
em um estado de repouso absoluto e autoridade governamental final. Mas, naquela visão específica e urgente, Jesus não estava sentado. O Filho do Homem estava de pé. O Rei do Universo havia se levantado de seu trono de glória em um gesto de honra suprema e solidariedade divina. Era como se o próprio Criador estivesse se levantando para receber pessoalmente, com as mãos estendidas, o seu primeiro mártir, reconhecendo publicamente o sacrifício de um servo que amou a verdade mais do que a própria respiração. Incapaz de conter a maravilha e o choque de amor que inundavam seu peito, Estevão deixou que as palavras escapassem de seus lábios como um grito de triunfo que ecoou pelas colunas do templo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aquela proclamação, dita com uma voz que carregava a clareza de outro mundo, foi o catalisador final para a violência. Para os mestres da lei, ouvir que aquele carpinteiro galileu, crucificado como um maldito e um criminoso político, estava agora de pé ao lado do Todo-Poderoso, era a blasfêmia imperdoável. O ódio, que até então era um ranger de dentes contido pela liturgia, explodiu em uma ação coletiva e visceralmente selvagem. Eles se lançaram sobre ele como uma matilha faminta de lobos, movidos por um espírito de manada que ignorava qualquer resquício de processo legal. O tribunal tornou-se o cenário de um linchamento descontrolado. Mãos rudes e dedos carregados de anéis de autoridade agarraram brutalmente a túnica de Estevão, puxando-o com tamanha violência que seus joelhos bateram com força nos degraus de mármore. Ele começou a ser arrastado pelos corredores do templo, enquanto o som seco de seu corpo sendo golpeado contra o chão era abafado pelos gritos histéricos de blasfemo que reverberavam por toda Jerusalém. A multidão o empurrava impiedosamente em direção aos portões da cidade, sedenta pelo sangue que acreditavam ser necessário para purificar sua terra. Enquanto a massa humana se movia como uma onda de fúria pelas ruas estreitas, um par de sandálias de couro fino, pertencentes a alguém que não gritava, mas observava tudo com um olhar cirúrgico e frio, seguia a procissão das sombras. O jovem Saulo de Tarso guardava em seus olhos cada detalhe daquele rosto angelical, enquanto a morte de Estevão começava a desenhar o seu próprio destino. A procissão do ódio ganhou as ruas estreitas e poeirentas de Jerusalém, movendo-se como uma serpente furiosa e barulhenta em direção aos portões da cidade. Estevão, que pouco antes servia às mesas das viúvas com um sorriso de compaixão, era agora o centro de um turbilhão de violência física e insultos gritados. Seus pés descalços eram arrastados impiedosamente sobre as pedras irregulares e quentes do calçamento romano, deixando um rastro de sangue fresco que logo era pisoteado pela massa de fariseus e zelotes em transe. O percurso em direção ao vale de Josafá parecia uma eternidade de dor. Cada empurrão brutal, cada chute nas costelas e cada punhado de sujeira lançado contra sua face serena era recebido com um silêncio que os executores não conseguiam processar. O ambiente fora dos muros imponentes da cidade era árido, um cenário de rocha nua e poeira sufocante que simbolizava, para o julgamento dos homens, o lugar definitivo de maldição e abandono divino. O sol castigava o vale, e o cheiro de morte e terra seca parecia antecipar o fim trágico que se aproximava rapidamente para o primeiro dos diáconos. Ao chegarem à encosta íngreme do vale, o ritual cruel do apedrejamento teve início sob a supervisão técnica e fria das autoridades religiosas. Seguindo a antiga tradição, as testemunhas que o acusaram falsamente foram as primeiras a erguer pedras grandes, irregulares e pesadas, preparadas para infligir o máximo de dano possível. O som do primeiro impacto contra as costas de Estevão foi seco e abafado, um ruído terrível de ossos que se quebravam sob a força bruta da convicção religiosa cega. Ele caiu com o rosto na terra áspera,
mas não como alguém derrotado pelo medo ou pela desesperança. Enquanto o sangue começava a obscurecer sua visão terrena e a dor física atingia picos insuportáveis, a poucos metros dali, uma figura jovem mantinha-se imóvel como uma estátua de julgamento impiedoso. Saulo de Tarso, com suas vestes de mestre da lei impecavelmente limpas e dobradas, observava tudo com um olhar cirúrgico e desprovido de qualquer sinal de compaixão humana. Ele aceitava as capas pesadas que os apedrejadores retiravam para ter os braços livres e o movimento desimpedido para o crime. Saulo não lançava as pedras com as próprias mãos, mas seu consentimento silencioso era a âncora intelectual e teológica de toda aquela barbárie. Seu olhar analítico registrava cada espasmo de agonia e cada palavra que saía dos lábios do condenado, guardando o testemunho daquele homem para alimentar sua própria fúria inquisitória. Mesmo com os pulmões comprimidos e o corpo esmagado sob o peso da agressão contínua, Estevão reuniu suas últimas e preciosas forças para realizar o ato final de imitação perfeita do seu mestre. Ele não amaldiçoou os rostos retorcidos de ódio acima dele, nem clamou por uma vingança celestial imediata contra seus algozes. Com um esforço que desafiava a própria biologia e a lógica do sofrimento humano, ele conseguiu se colocar de joelhos entre as pedras que o cercavam. Suas mãos trêmulas e ensanguentadas foram erguidas para o céu que, embora invisível para os outros, ainda brilhava intensamente em sua alma ferida. Suas palavras finais, embora ditas em um sussurro entrecortado pelo sangue que lhe enchia os pulmões, ecoaram com uma autoridade que parecia vir de fora do tempo e do espaço. Senhor, não lhes imputes este pecado. Era a oração do perdão absoluto, uma liberação de graça infinita, no exato momento em que uma chuva final de rochas pesadas cobria seu corpo mortal, encerrando seu tempo na terra. Aquela voz, carregada de uma misericórdia impossível para a mentalidade dos fariseus, atingiu o coração de Saulo como uma flecha invisível que permaneceria cravada ali, queimando silenciosamente por anos, até o dia em que o perseguidor encontraria a mesma luz no caminho para Damasco. Finalmente, o texto sagrado descreve o que se seguiu não como uma agonia fúnebre ou uma derrota humilhante, mas como um adormecer profundo e restaurador. Estevão fechou os olhos para a poeira vermelha do vale e os abriu para a glória eterna do reino, sendo recebido pelo rei, que momentos antes se levantara do trono para honrá-lo diante de toda a corte celestial. O silêncio sepulcral que caiu sobre o vale de Josafá após o último golpe foi pesado, denso e terrivelmente desconfortável, interrompido apenas pelo som do vento seco soprando entre as pedras agora tingidas de carmesim. Os fariseus se retiraram, mas a marca do que aconteceu ali jamais seria apagada da história. O corpo físico de Estevão estava destroçado na terra fria, mas sua vitória espiritual era absoluta e eterna. O sangue do primeiro mártir não foi simplesmente desperdiçado na terra seca e estéril. Ele se tornou a semente mística e fértil que faria a igreja florescer através das chamas das perseguições imperiais mais cruéis. A morte de Estevão foi o primeiro eco poderoso de um reino que não pode ser parado por pedras, lanças ou prisões de ferro, deixando para trás um legado de coragem indomável que ainda hoje ressoa e pergunta a cada um de nós: você está vivendo uma fé tão genuína, corajosa e profunda que faria o próprio Rei do Universo se levantar em sua honra?